Pessoal, nesse vídeo irei demonstrar a resolução do exercício número 8, obtendo dados de arquivo para a tabela. A ideia do exercício é pegar o arquivo gerado no exercício anterior e fazer o processo inverso. A gente vai abrir o arquivo, fazer a leitura dele, pegar os dados e inserir no banco de dados. O primeiro passo é criar esse formulário aqui. Ele terá vínculo com o banco de dados e nós iremos colocar 5 componentes na tela que vão se transformar em campos na tabela. Então, vou começar aqui criando um formulário novo. Chamado de importar dados. Vou inserir aqui 5 componentes. Uma caixa de texto com a descrição, nome do funcionário, a outra que vai receber o gerente, a idade, o bairro e a cidade. E vou incluir também um componente botão com a descrição importar dados. No momento de salvar, eu vou mandar executar para que o Maker ele crie o formulário, crie a tabela também e já associe a consulta desse formulário. Bom, eu vou agora criar um fluxo novo, onde nesse fluxo eu vou utilizar a função upload, que é a função utilizada para poder fazer o upload do arquivo. Eu comentei no exercício, no primeiro exercício relacionado à criação de arquivo, que numa aplicação web a gente faz o upload do arquivo para o servidor e todo o tratamento é feito no servidor. Então já existe no Maker uma função que abre a janela do Explorer do Windows para dar ao usuário a possibilidade de realizar o upload desse arquivo lá para o servidor. Essa função ela tem aí 2 parâmetros iniciais, mas eu posso aumentar aí de acordo com a minha necessidade. Os 2 primeiros referem-se aí ao caminho para armazenamento, ou seja, é a pasta onde o arquivo será armazenado. Se nós deixarmos como nulo, o WebRAM vai criar uma pasta chamada upload e vai guardar todas as imagens, né, os arquivos, tudo lá dentro. O segundo parâmetro corresponde a uma regra de validação antes do arquivo ser enviado para o servidor. Deve ser criado um fluxo na camada cliente. Esse fluxo criado deve ser incluído aqui no segundo parâmetro da função. O terceiro parâmetro corresponde ao nome de uma regra que vai ser executada na camada servidor após o arquivo ser enviado para lá, após a realização do upload. Então, no caso do nosso exercício aqui, a gente vai criar um fluxo e a gente vai passar o nome do fluxo no terceiro parâmetro aqui, que vai ser executado após o upload ser realizado. Então, inicialmente, eu vou deixar essa expressão aqui. Os arquivos eles vão ser armazenados na pasta upload. Eu vou deixar o WebRAM criar a pasta e guardar os arquivos lá. E, por enquanto, eu vou deixar o fluxo aqui em standby. Vou precisar criar um fluxo novo, que de fato vai ser o fluxo que vai tratar o arquivo e inserir os dados no banco. Quando eu utilizo um fluxo para ser adicionado na função upload, obrigatoriamente ele vai receber como parâmetro de entrada o caminho do arquivo, ou seja, o WebRAM ele já monta o caminho do arquivo e já passa de forma automática para o fluxo. Então, obrigatoriamente, o meu fluxo ele deve receber uma variável do tipo letras, que aqui no meu caso eu vou chamar de caminho, que vai corresponder aí o caminho para onde o arquivo vai ser enviado, que vai ser preenchido pelo WebRAM. Em seguida eu vou adicionar um objeto processamento e desse objeto eu vou utilizar a função abrir arquivo para leitura. Eu estou pensando na situação após o arquivo ser enviado para o servidor. Eu tenho que abrir o arquivo, fazer a leitura, pegar os dados e mandar para o banco. Então o primeiro processamento é abrir arquivo para leitura, passando como parâmetro
o caminho do arquivo, que vai ser montado pelo WebRAM, e o retorno vai ser uma variável chamada arquivo do tipo variante, que vai ser responsável por armazenar a referência do arquivo. Em seguida, eu vou utilizar um objeto decisão para poder verificar se já chegou ao final do arquivo, com a função fim do arquivo. Com a função fim do arquivo. Essa função ela vai receber como parâmetro a variável onde a referência do arquivo foi armazenada e vai retornar verdadeiro ou falso. Vai retornar verdadeiro se tiver chegado ao final do arquivo e falso se não tiver. Ou seja, eu uso essa função para poder fazer a leitura do arquivo, né, e verificar se já chegou ao final do arquivo. Enquanto não chegar no final, eu vou pegar o conteúdo do arquivo e mandar para o banco de dados. Então, vou colocar a descrição aqui, fim do arquivo. Não sendo o fim do arquivo, o que é que eu vou fazer? Na primeira leitura, eu vou utilizar aqui uma função chamada linha do arquivo. Ler linha do arquivo. Essa função ela lê a linha do arquivo e retorna o conteúdo em uma variável letras. Ou seja, quando eu abrir o arquivo, por exemplo, rh.txt, que eu mandar ler a linha do arquivo, o retorno vai ser isso aqui, ó. Vai ser uma string toda concatenada por ponto e vírgula, e eu vou ter essa informação sendo armazenada em uma variável. Então, eu vou passar aqui a referência do arquivo que foi aberto para leitura e vou guardar aqui na variável chamada de linha do tipo letras. E aqui em atribuição, eu seleciono a variável. E aqui eu vou colocar a descrição, ler linha do arquivo. Após fazer a leitura da linha, a minha variável ela vai ter essa informação, e para mandar isso para o banco eu preciso quebrar essa string e gerar uma lista. Então já tem uma função na API chamada quebra de texto, que ele quebra o texto de acordo com o caractere que a gente passar, ele vai retornar para mim uma lista onde eu vou ter em cada posição da lista essas informações. E aí sim, a partir dessa lista eu vou pegar cada objeto da lista e mandar para o banco. Então o segundo passo é de fato quebrar o texto e pegar as informações separadas. E aí eu vou utilizar a função quebra de texto. Quebrar texto. No primeiro parâmetro da função quebrar texto, eu passo a variável, não é, que é linha, que contém lá a informação que eu quero obter. E o segundo parâmetro é o caractere que eu quero quebrar, que deve ser por ponto e vírgula. E essa função ela vai retornar uma lista. Então eu tenho que criar uma variável que eu vou chamar de lista do tipo variante. E atribuir aqui na lista em atribuição. Descrição, gerar lista. Depois de gerar a lista, agora sim eu posso pegar cada informação da lista e mandar para o banco. Para fazer o insert, nós utilizamos a função executar atualização. Essa função ela tem três tipos de SQL: inserção, exclusão e atualização. No caso aqui eu vou selecionar inserção. Clicando no botão Wizard SQL, o Maker ele vai abrir o construtor SQL de inserção. Eu vou selecionar a tabela que eu quero inserir os dados, que é importar dados. E aqui eu tenho acesso aos campos que fazem parte dessa tabela. O campo ID é auto-incremento, eu não preciso informar nada. Mas no caso do nome, quando eu clico nele, o Maker ele vai novamente abrir o montador de expressão. E eu vou montar a expressão que vai obter o valor do campo e mandar para o banco. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a função obter objeto da lista, passando como parâmetro a variável lista e no segundo parâmetro a posição do elemento que eu quero obter. O primeiro elemento é o nome do funcionário. Basta agora que eu copie a função
e sai replicando em cada campo desse aqui. Como já sei as posições e elas são fixas, eu posso colocar de forma fixa aqui na própria função. Para a idade está na posição 3. O bairro está na posição 4. E a cidade está na posição 5. E aqui a descrição será inserir dados no banco. E aí eu fecho o laço. Volto depois para o fim do arquivo. Então a própria função já dá um incremento, ela vai fazer a leitura agora da segunda linha, vai fazer todo o processo. Quando chegar no final do arquivo, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, fechar o arquivo para poder fechar a referência que foi aberta no servidor. Então aqui eu vou usar a função fechar arquivo, passando como parâmetro a variável arquivo. E em seguida eu vou dar um refresh no formulário para poder visualizar as informações que foram inseridas na tabela. E aqui a gente vai utilizar a função atualizar formulário. Em seguida eu faço a ligação para o objeto fim e está aí o meu fluxo pronto, que eu vou chamar de importar. O mesmo deve ser salvo na camada servidor. Agora voltando naquele primeiro fluxo que estava sendo criado, eu volto novamente na função upload e aí no terceiro parâmetro eu vou passar o nome do fluxo que foi criado. Para poder enxergar o fluxo, eu venho aqui na opção fluxos e funções e clico no botão atualizar fluxos e funções para poder atualizar a árvore de funções e eu poder enxergar o nome do meu fluxo. Eu venho na opção constantes, na constante fluxo, eu já consigo visualizar o fluxo que foi criado, que é o importar. O primeiro parâmetro vai ser opcional e o segundo também é opcional. Vou alterar a descrição aqui para chamar upload e fazer a ligação para o objeto fim. A função upload pode ser executada na camada cliente ou na camada servidor. Eu vou chamar aqui o nome do meu fluxo de upload. E esse fluxo será vinculado no evento ao clicar do botão. Então, voltando no formulário inicial, importar dados, eu venho no botão, eventos, e vou selecionar aqui o importar não, né? Importar o que vai ser executado pela função upload. Aqui eu tenho que chamar a função upload, né? O fluxo que tem a função upload. Vou salvar o formulário, vincular aqui na estrutura do menu, para que a gente possa fazer o teste lá no WebRAM. Recarrego o menu. Agora eu vou selecionar o formulário. Bom, vou clicar no botão importar dados. Ele vai abrir a janela do Explorer. Vou escolher o arquivo. No disco C, chama-se rh.txt. E aí quando eu mando fazer o upload, o fluxo que nós criamos, ele vai ser executado pela função upload e eu tenho o resultado aí. Nome do funcionário, gerente, idade, bairro e cidade. Se eu navegar pelos registros, eu consigo visualizar as outras informações. E na aba localizar, que é a aba de pesquisa, eu já também consigo enxergar os registros que foram persistidos no banco. Ok, pessoal, essa aí foi a resolução do exercício importar dados.
Até o próximo vídeo.